Olá! Já parou para pensar que a nossa consciência talvez não seja algo fixo, parado no tempo? E se for, na verdade, uma jornada, uma espécie de subida, com vários degraus de percepção? Pois é sobre essa ideia fascinante de evolução pessoal que a gente vai conversar hoje. A gente ouve o tempo todo essa expressão evolução pessoal. Mas o que isso significa de verdade? É só uma questão de ter mais sucesso, acumular mais conhecimento? Ou será que tem algo bem mais profundo aí, algo que mexe com a nossa própria consciência? E uma possível resposta para essa pergunta vem de uma área de estudo incrível chamada virtologia. Dá para pensar nela como um mapa mesmo, um guia detalhado para a nossa jornada interior, mostrando os diferentes estágios que a gente passa e qual é o caminho para essa tal evolução. Então, vamos começar a desvendar esse mapa. Qual é a grande ideia por trás da virtologia? E o ponto central é este aqui. A virtologia estuda os níveis do nosso desenvolvimento psíquico, e cada nível, ou faixa de evolução, é um reflexo direto das virtudes que a gente desenvolve. Ou seja, a evolução aqui não é sobre o que a gente sabe, mas sobre quem a gente se torna. É uma mudança que acontece por dentro, uma transformação de caráter. E aqui está o nosso mapa. Como dá para ver, essa jornada é dividida em 7 grandes estágios. A gente começa lá embaixo, num estado puramente instintivo, e vai subindo, degrau por degrau, até o nível de transcendência, de amor pleno. Vamos juntos explorar cada um desses degraus? Então, o grande lance é esse. A evolução, segundo essa teoria, é um processo de transformação de dentro para fora. E qual é o maior obstáculo? O nosso próprio orgulho e egoísmo. O caminho para superar isso é justamente desenvolver virtudes que nos conectam, como a humildade, a empatia e a compaixão. Agora que a gente já entendeu o mapa geral, vamos começar a nossa subida pela base da escada, as chamadas faixas inferiores. É aqui que tudo começa. O primeiro degrau de todos é o primitivo. Nesse estado, a pessoa opera de forma quase que totalmente instintiva. Quem manda é o tronco cerebral, a parte mais antiga do nosso cérebro, focada em pura sobrevivência. As reações são automáticas, sabe? Basicamente movidas a medo e a raiva. Subindo um pouquinho, a gente chega na faixa da sensação. Aqui, o foco muda para a busca de prazer e satisfação de desejos. E uma coisa interessante, nesse estágio, o orgulho está no seu auge. O outro é visto ou como um objeto para satisfazer um desejo, ou como uma ameaça. No terceiro degrau, o pré-desenvolvimento, aparece um primeiro sinal de consciência. A pessoa começa a sacar que as suas ações têm consequências. Só que o egoísmo ainda está no controle, e toda energia vai para a busca por poder, por domínio, por fama. Ok, agora a gente deixa para trás as faixas mais básicas e entra no coração da jornada. É aqui que o conflito interno de verdade começa a aparecer e com ele a chance de um crescimento real. A consciência parcial é, talvez, o estágio que a gente mais reconhece no dia a dia. É marcado por aquela briga interna, sabe? A mente já entendeu o que é o certo, o que é ético, mas a vontade ainda está presa lá nos desejos das faixas de baixo. Aquela frase, já sei o que devo fazer, mas ainda não faço, resume esse conflito perfeitamente. O próximo passo é a faixa do sentir. Aqui, aquela luta interna começa a se acalmar. A pessoa passa a viver mais em sintonia com seus princípios. E com isso, a capacidade de sentir empatia, de sentir compaixão, se expande, criando uma conexão muito mais profunda com os outros e com o mundo. Agora que a gente atravessou o meio do caminho, vamos olhar para o topo da escada. As faixas superiores, elas representam um estado de ser que vai muito além das preocupações do ego individual. Na pré-transcendência, a busca muda de figura completamente. Não é mais sobre ganho pessoal, mas sim sobre encontrar um sentido, um propósito maior. O ego começa a se dissolver para dar lugar a valores universais, como o amor ao próximo, que se torna uma prioridade de verdade. E, finalmente, a gente chega no topo, o estado de amor e caridade plena. Esse é o auge da evolução humana. Um estado de amor incondicional, onde o orgulho foi completamente superado. É um ideal tão, mas tão elevado, que a gente acaba associando a grandes figuras espirituais da história, como Jesus e Buda. Certo. Agora que a gente já viajou por todo esse mapa da consciência, vamos trazer essa teoria para o nosso dia a dia. Como é que isso se aplica no mundo em que a gente vive? Vamos ver a diferença crucial entre ter uma virtude genuína e ter só uma moralidade superficial. Para entender isso, a gente pode pegar uma ideia do filósofo Jean Baudrillard.
Ele falava de uma hiperrealidade, que é basicamente esse mundo de imagens e símbolos que acaba substituindo a realidade de verdade. A questão é que essa cultura muito focada em aparência e status pode acabar nos prendendo lá nas faixas de baixo da escada, dificultando o nosso desenvolvimento. E tem um exemplo bem forte disso que vem de um experimento famoso da psicologia, a experiência de Milgram, lá dos anos 60. Ela revelou uma coisa bem chocante sobre a natureza humana e a obediência. Olhem só para esse número, 65%. Essa foi a proporção de pessoas comuns que, só por estarem sob as ordens de uma figura de autoridade, foram até o fim e deram o que elas acreditavam ser um choque elétrico fatal em outra pessoa. É um número que faz a gente parar para pensar, né? E é aqui que a gente vê a diferença. O que o experimento de Milgram mostrou foi essa moralidade de fachada. As pessoas não estavam agindo com base numa compaixão ou numa ética interna. Não. Elas estavam simplesmente obedecendo a uma regra externa, a uma autoridade. Basicamente, elas terceirizaram a própria responsabilidade moral. Isso nos leva a uma distinção super importante. A gente fala muito sobre inteligência emocional hoje em dia, mas a virtuologia sugere algo ainda mais profundo. Pensa assim, a inteligência emocional ajuda a gente a controlar a superfície das emoções, a não explodir. Já a virtuologia, ela foca em dissolver a causa do problema. Ela quer apagar o fogo que ferve a panela, que nesse caso seria um orgulho e egoísmo. A mudança de foco é total, do controle para a transformação. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Depois de olhar para esse mapa da consciência, para esses desafios do mundo real, a pergunta que fica é: se a nossa cultura de hiperrealidade, tão focada em consumo, imagem e status, nos empurra para algum lugar, em qual degrau dessa escada ela nos incentiva a ficar? A resposta para isso talvez diga muito sobre os nossos desafios, não só individuais, mas como sociedade.